Pronto. Então, vamos lá, gente. Do livro Céu e Inferno, a gente está no capítulo 1 da segunda parte, certo? Certo. A passagem. Então, vamos lá. A confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para a outra vida. Quer dizer, eu creio na vida futura, creio. Mas será que a minha passagem será tranquila? Não será tranquila? Muitas pessoas não temem a morte em si mesma, mas o momento da transição. Quanto tempo? Como será esse desprendimento meu, perispírito-corpo? Quanto tempo durará? Será que o corpo vai começar a se decompor antes de eu ter me separado? Sofre-se ou não nessa passagem. É por isso que se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Conheço pessoas que não são espíritas que temem essa morte, que temem a transição, que temem a passagem, porque ela acredita que pode sentir que os vermes estarão a roer-lhe o corpo. Ora, como é que uma pessoa que não é espírita traz um conhecimento desse sem ter vivido? Não só viveu, como foi uma experiência tão emotivamente marcante, sem dúvida, né? Que ela trouxe essa ideia para a vida atual. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa, né? A passagem para o mundo espiritual não tem como. Ricos e pobres, todos devem fazê-la. E por mais dolorosa que seja, nem posição, nem títulos, nem fortuna poderiam suavizá-la. 2. Vendo-se a calma de alguns moribundos, né? Algumas pessoas muito adoentadas, na iminência da morte, tranquilos, e vendo-se a agonia e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem, no entanto, poderá esclarecer-nos a tal respeito? Quais os limites desta calma, dessas agonias, dessas convulsões, uma gradação de uma coisa para outra? Quem vai nos esclarecer a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Quem nos contará as impressões? E se calam a ciência e a religião porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações dos espíritos com a matéria. Uma se detém no limiar, no começo, na entrada da vida espiritual. Quem é essa? Quem é essa, gente? Você está falando aqui da alma e do corpo? Uma se detém no limiar da vida espiritual. Quem? A alma, né? Hã? Ele não estava falando das duas, da alma e do corpo, a separação da alma do corpo. Eu me Ele não perdi está aqui. falando da alma e do corpo, né? Ó, vamos voltar A ciência e a pouco. religião, não é? A ciência, Eu pulei ali, foi para trás. a ciência e a religião. Agora Qual achei. delas? Isso. Qual delas se detém no limiar, no começo da vida espiritual? A ciência. Não? A religião. Religião. Quer dizer, a religião que se tem no mundo não é muito profunda. Ela não sabe muito da vida espiritual.
Então, a própria religião está detida no portal de entrada sobre a vida espiritual, mas não sabe como é nada do lado de lá. E a outra, nos limites da vida material. Essa sim, essa é a ciência. A ciência está limitada à vida material. Certo? O espiritismo é o traço de união entre as duas, entre a ciência e a religião. E só ele pode dizer como se opera a transição da vida física para a vida espiritual. Quer pelas noções mais positivas que ele nos oferece da natureza da alma, quer dizer, a alma não é uma centelha, ela tem um fluido, ela é fluídica. Então, é uma noção mais positiva que o espiritismo tem a respeito da alma. A religião não sabe nem o que é a alma, ela está detida no começo da vida espiritual sem dizer nem o que é a alma, sem nem conhecer a natureza da alma, mas o espiritismo, sim, pode falar. Então, o espiritismo pode falar pela noção que tem da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo, e também pela própria descrição dos espíritos que vêm. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Desse quem? Desse fenômeno de passagem, desse fenômeno de transição. Né? A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta sensações de dor ou sensações de prazer. A matéria inerte, não. Durante a vida, toda desagregação da matéria, todas as doenças, todas as feridas, né, se repercute na alma, quer por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre e não o corpo. O corpo não passa de um instrumento da dor. A alma é a paciente. Né? A alma é o paciente. Após a morte, estando a alma separada do corpo, este pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Em compensação, a alma, quando isolada do corpo, nada experimentará da destruição orgânica deste último. Já está separada. A alma tem sensações próprias, sensações, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Então, vejam aí os conhecimentos do espiritismo, né? A alma possui um envoltório fluídico e permanece com ela depois da morte. A religião, outras, não, nada dizem a respeito disso. Ele, o perispírito, esse envoltório fluídico da alma que permanece com ela depois da morte, ele não forma com ela mais que uma só entidade, de modo que não se pode conceber, nem não se pode... João, desligou teu áudio. Perdi, alguém ligou aqui, né? E aí vocês perderam aí, eu estava falando sem ser ouvido, não é isso? De modo que não se pode perceber. Foi a sua última frase, antes de você ser cortado. Beleza. Então tá, obrigado, Paula. De modo que não se pode conceber, quer dizer, você não consegue imaginar uma alma sem perispírito. Uma alma sem um envoltório fluídico. Por mais que intenssenciado, sempre há um envoltório fluídico. Não dá para imaginar uma alma sem um perispírito, sem um envoltório fluídico. Por mais que intenssenciado que ele seja, sempre há um corpo fluídico. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve o perispírito, esse fluido, de veículo às sensações físicas da alma.
É também por seu intermédio que a alma atua sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. Deu uma explicação aí a respeito da alma que as outras religiões não possuem, né? Ora, e sem esse conhecimento mínimo, nem mesmo a respeito da alma, a religião não passa nem da porta a respeito da vida espiritual, já que não sabe nem definir o que é a alma. A extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que a une ao corpo. Quer dizer, a extinção da vida orgânica resultará na separação da alma, né? Por uma ruptura desse laço. Por esse laço deixar de estar vinculado ao corpo. Vai ver como é que ele coloca. Em quanto tempo? As perguntas que nós podemos fazer. De que forma a extinção da vida orgânica implicará na separação da alma? Percebe? Isso é dolorido? Demora muito? Demora pouco? Depende. Como está o estado psicológico durante essa fase? Ela é rápida ou é lenta? Essa separação da alma como consequência da extinção da vida orgânica. Não falou ainda, né? Falou. Essa separação, contudo, não é brusca. O fluido por espírito podia não ser brusca, mas podia ser rapidinho, né? Brusca não. Brusca dá uma ideia de que é algo dolorido, né? Mas podia ser rápida. O fluido perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta no momento da morte é diretamente proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e esse fluido perispirítico e, por conseguinte, também a maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então, vamos lá, em resumo. Sensação de dor, sim. Ela é mais grave ou menos grave em função de quê? Mais grave se o perispírito está mais vinculado ao corpo parte a parte, átomo a átomo. E também, não só isso, mas, neste caso, aqui está vinculado parte a parte sempre. E aqui também, parte a parte sempre. Porém, aqui, a velocidade de desprendimento é mais elevado que desse. Esse aqui está com uma maior dificuldade de separação. Ah, então essa sensação dolorosa, nesse caso, será mais significativa. Beleza? Então, as duas coisas. Assim, não há razão para dissimular que, conforme as circunstâncias, e aqui esconde muita coisa, né? Circunstâncias, conforme elas, aí é um leque muito amplo, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que nos cumpre examinar. Quais são as circunstâncias em que a passagem para o mundo espiritual é menos penosa? Quais são as circunstâncias em que ela é mais penosa? Estabeleçamos, em primeiro lugar e como princípio, os 4 seguintes casos que podemos considerar esses 4 casos como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Uma infinidade de variantes. Vamos lá. Primeiro caso. Primeiro caso. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento dos perispíritos fosse completo, a alma não sentiria absolutamente nada.
certo? Então, é o melhor caso. É o melhor dos casos. Momento de extinção da vida orgânica. Já não há, né? Já não há uma vinculação do perispírito com o corpo. O desprendimento do perispírito é, portanto, completo. Então, não se sente absolutamente nada. Não é isso? Já leram o livro Obreiros da Vida Eterna? Já? Não. Já leram? 3 vezes. Lembro do desencarne lindo. da Adelina? É lindo, é. Aquela trabalhadora espírita muito dedicada, né? Que trabalhou demais, que também os sofrimentos da vida, digamos assim, trouxeram progresso para a sua alma, sofrimentos muito significativos, muito profundos. A levaram a uma situação de que, quando ela chegou na senilidade, o perispírito já estava basicamente separado da alma, separado do corpo. Ela era amada pelas pessoas da casa espírita, de forma que até isso havia uma certa complicação, porque apesar do perispírito estar muito desligado do corpo físico, no caso dela, já basicamente completo, as pessoas não queriam deixá-la partir. Então, emitiam fluidos que a retinham. Então, teve uma reunião no plano espiritual com todos os trabalhadores. Você tem que deixar ela aí. Tira essa energia de cima dela. Aí, beleza, deixa cada um, né? Retirou suas energias, começou a se preocupar consigo mesmo. Aí veio a equipe espiritual para realizar o desencarne dela. Aí ela falou, não, pera lá, deixa que eu mesmo faço esse desligamento. Então, ela não só estava com uma consciência plena, que era o seu momento de desligar, como ela própria operou o seu desligamento. Isso demorou mais ou menos 1 hora, e depois a equipe espiritual só tirou o último laço da fossa romboidal, né? Cortou o último laço aqui e ela foi. Quer dizer, totalmente consciente, sem nenhuma, digamos assim, sentimento de dor, nada. Então, ela se aproxima muito desse caso 1 aqui. 2. Se nesse momento, qual momento? Se nesse momento, qual momento? Hã? A Cida falou, mas não deu para ouvir, Cida. Da morte, momento da morte? Vamos usar as palavras que ele está usando aí no livro. Desligamento Vamos usar as palavras que ele está usando no livro. da separação, né, da vida orgânica, né? O Extinção da vida desprendimento orgânica. do perispírito. Extinção da vida orgânica. Então é o fim da vida física. Nesse momento, que é o fim da vida física, a extinção da vida orgânica. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da força, então produz-se um tipo de ruptura. E essa ruptura, porque está muito coeso, perispírito e corpo muito coeso. É a extinção da vida, mas o perispírito está muito coeso ao corpo, é uma espécie de ruptura. Principalmente pelo lado físico. Ora, isso vai reagir de forma dolorosa sobre a alma. Entenderam bem? Pois. Então a gente fica pensando assim. Seria o caso de um acidente, morte por um acidente de carro, por exemplo, um suicídio? Digamos assim. Separação assim brusca do digamos assim. No corpo. Se o Divaldo sofre um acidente de carro, ele vai ser doloroso para ele? No caso de Divaldo, acho que não. Então não, né? Porque o perispírito do Divaldo, a gente botou um caso extremo porque não tem a ver com a espécie de morte. Não tem só a ver com a espécie de morte. É óbvio que, por exemplo, se o Divaldo desencarnar num acidente de carro
Mas se ele desencarnar na mansão do caminho, realizando uma oração, isso tem uma diferença para o próprio Divaldo, né? Tem uma pequena diferença, mas o perispírito dele já está completamente desprendido do corpo físico. Ô, João, Agora, nesse caso, não entraria assim uma questão da física mesmo, da composição dessas matérias, da constituição, né, do que é formado esse perispírito, que tipo de matéria, sei lá, né? Alguma coisa sim, nesse sentido, uma reação física, uma reação química ali, alguma coisa assim. Que ali fala sim, no auge da sua força, essa coesão. Eu entendi sim, que no auge, a matéria do corpo físico com o perispírito. sim. Então, aqui, o que ele está falando aqui? Ó? Vamos tentar ver um exemplo disso. Quando a gente fala da química e da física, a gente tem que lembrar que a gente não sabe tudo isso sobre isso, porque essas questões também vão influenciar no perispírito. Imagina, então, por exemplo, um jovem de uns 20 anos, que leva uma vida, digamos assim, na farra, que nada conhece do espiritismo e que não é vinculado a religião nenhuma, que é até descrente da existência de Deus. Ora, o perispírito dele, e ele com 20 anos, né? O perispírito dele está muito coeso ao corpo, justamente porque ele não sublimou essas qualidades físicas e químicas do seu perispírito. Não tem luminescência, não tem quintessência, não é vaporoso, sublime, amplo. Então, o perispírito está muito semelhante ao corpo físico, como é que eu vou fazer uma certa analogia? Pega uma semente de uma planta que tenha flores muito belas. Ora, mas essa semente está meio semelhante a qualquer semente. Agora, depois que ela vira uma flor, não, ela exala um cheiro agradabilíssimo, mas com semente, não. Então, a alma, naturalmente, é esse crescimento da planta que vira uma flor que exala perfume. Assim nós podemos fazer com a nossa alma, tem essa natureza do perfume se distanciar muito daquelas características físicas da própria semente em si. Mas se eu não desenvolver essas qualidades, a alma fica meio em estado de semente, semelhante ao próprio corpo. Então a separação é mais difícil. E ainda, então está coeso. É um jovem, 20 anos, não vinculado a religião nenhuma, levando uma vida na farra, uma vida de devassidão, se relacionando com muitas mulheres ou com muitos homens na balada grave. Sofre um acidente de carro. Aí sim. Aí, digamos, é uma espécie de ruptura entre o corpo e entre o perispírito, mas que são, de certa forma, bastante assemelhados. Deu para entender a coisa? Totalmente diferente do caso 1. Totalmente diferente do caso 1. Né? Beleza? Seria mais ou menos assim, quanto mais materializado o ser, mais difícil esse desligamento. Quanto mais materializado, e também a depender da espécie de morte. Porque, por exemplo, pega esse mesmo jovem que sofreu um acidente de carro e agora coloca ele para sofrer o período de uma década de uma doença muito significativa que vai matando ele lentamente. Diferente. Não vai haver uma ruptura. Concordo. Né? Então, são as duas coisas. A questão moral, que faz com que o nosso perispírito vire um perfume, de uma semente vira um perfume. Então, o quintessencial se separou, porque as próprias qualidades se tornaram muito diferentes do que eram no começo. Aí, digamos, o tipo de morte também vai influenciar. E não só isso, né, gente? Qual é o nosso estado psicológico na hora da morte? Porque, por exemplo, se ontem eu cometi um
desvio moral. Gente, vê aí, já está dando a hora de acabar? Não, é que a Simone deu tchau. Ô, Que ela João, vai... eu tenho que sair, vou ter que sair sempre meia hora antes por causa da natação da menina. Tá bom? Beleza. Então, Tá obrigada. bom. Um beijo para todo mundo, gente. Um beijo, um abraço, valeu. Tchau. Tchau, Sim. Tchau. Então, vamos me avisando da hora aí que eu estou sem relógio aqui. Não, 2h30 agora. Tá. Então, pensa nessas diferenças. E não só, tem a ver com o momento que a gente morre. Porque, por exemplo, digamos que hoje eu estou com a cabeça pesada pelo erro que eu cometi, pelos deslize moral que eu cometi ontem. Ontem eu cometi um deslize moral. Então, hoje não estou muito bem. Então, meu perispírito está meio denso, vinculado à culpa, vinculado ao erro. Não foi algo grave, mas mesmo assim eu não estou bem. Se eu desencarnar hoje, não vou desencarnar também. Percebe a coisa? Agora não. É um dia em que eu estou radiante, por estar tudo bem. Então, eu tenho caminhado com paz, é um momento de alegria, é um momento tranquilo. Aí, então, entram vários fatores aí a respeito do nosso desencarne. Não tenho receio da morte. Percebem bem? Muitos fatores aí entrando nessa questão. Então, vamos lá. 3. Se a coesão for fraca, então aqui ele já está pensando, digamos, só na diferença das qualidades perispirituais pelo desenvolvimento moral da pessoa que se separou, que sublimou o perispírito em relação às características do corpo físico. A separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Beleza? Então, ele foi do 1, a coisa mais fácil. Do 2, a coisa mais difícil. O 3, ele botou uma determinada proporção vinculado somente a uma separação das qualidades do perispírito em relação ao corpo. Aí é mais fácil, aí vai sem abalo. A 3 é uma gradação. 4. Se após a cessação completa da vida orgânica. Então, agora ele se preocupou com uma questão de prazo. Quer dizer, é a cessação da vida orgânica. Mas em que tempo? Em que prazo? Pode demorar alguns dias, né? Aí, depois de ter cessado a vida orgânica, não há mais vida orgânica, cessou completamente a vida orgânica. Se após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, então é um caso, digamos assim, atípico. É um caso atípico, em que a extinção da vida orgânica não implicou a separação do corpo entre o corpo e o perispírito. Não tem mais vida orgânica, acabou, está cessada. Até está ocorrendo a decomposição da própria matéria orgânica já, virando mineral de retorno. Mas ainda tem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito. A alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, a reação química que transforma o orgânico em matéria inorgânica de novo, até que esse laço desfaça inteiramente. Então, ele foi do melhor desencarne, sem nem... porque a alma já estava muito separada do corpo, uma morte tranquila, não teve dor. Um caso de muita coesão, morte abrupta. Um caso intermediário. E ainda o quarto caso, quer dizer, a vida física acabou.
já está no processo de decomposição o corpo. Porém, o perispírito ainda tem numerosos pontos de contato com o corpo. Então, a alma vai se ressentir dessa decomposição. Pelo amor, é o pior de todos, né? Não sei se concordam comigo, mas o 4 é o pior, né? Beleza? Vamos lá, então? Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado, este sofrimento, à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Certo? Que tudo que puder atenuar essa força, que tudo que puder acelerar a rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa. E aí é que está o nosso desenvolvimento moral, né? Entra aqui. Porque as qualidades do perispírito se tornaram muito sublimes. O perispírito se tornou luz, é luminescente. Ele sai do corpo com super facilidade. Ora, no momento da morte, ele já está muito desprendido do corpo. A passagem é menos penosa. Agora, o homem de vida sensual nem pensa na vida futura, esquece. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital. Qual fenômeno? A perturbação. Quer dizer, além dessa questão físico-química, fisiológica, da separação do corpo do perispírito, existe um problema psicológico. Existe alguma coisa, né, na psicologia, fora dessa questão fisiológica, perispírito-corpo, que é o estado psicológico, algo perturbado. Nesse instante, a alma experimenta um torpor, quer dizer, um adormecimento, que paralisa momentaneamente as faculdades. As faculdades, quer dizer, de refletir com clareza, de captar, de perceber a sua situação. As faculdades estão entorpecidas, paralisadas, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Aí as sensações que se pode ter estão neutralizadas, você parece estar num meio vácuo, um sono que você não lembra dele. É como se estivesse num estado de catalepsia, uma perturbação psicomotriz, caracterizado pela imobilidade total do corpo, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o seu derradeiro suspiro. Então, essa é, digamos, no mundo em que nós estamos, o estado comum. É de perturbação, é de torpor, é de paralisação das faculdades e também das próprias sensações, de forma que nós não testemunhamos a nossa passagem. Esse é o comum. Né? Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. Mas existem outros casos de almas mais elevadas, que elas passam pela morte com uma completa consciência do que está ocorrendo. Não, beleza? Não, está tudo bem. Isso, equipe espiritual, desliga aí, né? E você já está observando o plano espiritual, a equipe espiritual que veio fazer o seu desenlace, pessoas queridas, né? Pelo bem que você fez aqui, você vai ser amparado do outro lado por pessoas que você nem lembra. Mas elas são parentes, elas amam as pessoas que você auxiliou, elas vêm te ajudar.
Então, você pode passar pela morte de forma muito consciente, mas isso é raro, quase nunca. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte, mas, para a maioria, o normal nosso é o torpor, é a perturbação, é a paralisação das faculdades e das sensações. Sua duração é indeterminada. Essa perturbação ela é de duração indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Pelo amor, hein? Perturbação de anos. Não sabe do seu estado. Não sabe se morreu. E, já tendo morrido há anos, não sabe se está morto ou se está vivo. Pelo amor, hein? A proporção que se liberta a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. Não teve aquela sensação de um cansaço mais significativo? Aí, quando você desperta ali assim, você não sabe nem se é dia, se é noite, se você dormiu com os pés para a cabeceira da cama, ou se foi o contrário, enfim, você acorda um pouco perdido ali, né? Um despertar de um profundo sono. As ideias são confusas, as ideias são vagas, as ideias são incertas. E ainda, de Joana de Ângeles, ou a gente pode lembrar do livro Os Mensageiros. Pessoas que cometeram erros graves, muitas vezes elas ficam vinculadas àquele pensamento de erro grave. Então, ela morreu, mas permanece, digamos, no estado de hibernação, que não desperta. Aí pode até ser recolhido numa colônia espiritual, mas fica o perispírito ali naquela cama, dormindo, recordando os erros praticados, recordando os erros praticados. E quando desperta, já tendo morrido, despertou 5 anos depois. Está num estado mental deplorável. Um estado mental perturbado significativamente. Já viram isso? João, Sim. já viu um caso na mesa mediúnica de um soldado na Guerra do Paraguai, que ele estava lá esperando para continuar a batalha. Tá? Agora sim, quer dizer, recente, né? E ele pensando, quer dizer, ele já havia morrido e ele nem sabia nada disso, estava lá esperando para lutar. Vivendo as circunstâncias da guerra, né? Da guerra. Triste. E de tanto que marcou a memória, né? Muito triste. Olha que coisa, né? Sem conhecimento que traz o espiritismo, o conhecimento consolador e libertador do espiritismo, não, já faleci, vamos para uma colônia. Então, nem tem a noção, né? Nem tem a noção, nem tem a noção. Então, vamos lá. A proporção que se liberta a alma, já lemos isso. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco. E quanto tempo? Pouco a pouco se aclarando a vista. E lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma, que pode não ocorrer. Né? Que pode não ocorrer. Lembra da Laudemira, do livro Ação e Reação? Ela desencarnava e ia para uma região muito inferior. Sofria transtornos psicológicos muito significativos dos sofrimentos pela qual passava, era recolhida na mansão. Nem fala. Tal transtorno psicológico. Nem fala. Então, ela chegou assim, teve um despertamento da memória, um conhecimento de si mesma. Não. Não adequadamente, não. Despertamento da memória dos erros. O conhecimento de si mesma, né? Muito dificultado. Reencarna de novo, Laudemira. Então, vê aí, são coisas muito amplas. A gente está falando de muitos amplos e variados casos.
E existem pessoas que passam pelo momento da morte com consciência plena. E outros nem depois de 10, 20 anos depois de morto têm consciência plena, desperta com memória. O livro Nos Domínios da Mediunidade foi trazido a uma reunião mediúnica, um espírito que já havia morrido, ele não sabia nem o nome dele. Lembram disso? O Hilário perguntou para ele, como você se chama? E não era uma pergunta para ser feita, ele se afligiu, não sei. Eu não sei meu nome, eu não sei. Ele tinha o braço endurecido, lembra? Ele tinha o braço duro. Por quê? De alguma coisa que ele viveu em vida. Ele era um estivador de cais, então um homem muito forte. E aí ele bebia muito, bebia, jovem, bebia muito, e era muito forte. E o pai dele foi dizer, meu filho, saia dessa vida de bebedeira. E ele agrediu o próprio pai na face, lembram? Aí o pai, chateado, raivoso, lançou uma praga, que o seu braço vire um galho seco. Aí o que aconteceu? Esse jovem bêbado, ele foi atropelado, nesse atropelamento ele perdeu o braço, depois ele faleceu. Ora, no plano espiritual, em vez dele se manifestar com o braço, eu não tenho mais braço, aí mentalmente grava a ideia de que não possui braço. Então, no perispírito, vai se refletir o pensamento. Eu não tenho braço. Mas não. Ele gravou com tanta firmeza o que o pai disse, que ele tinha braço no plano espiritual. E o braço dele era um galho seco, porque ele gravou a força com que o pai lhe introjetou uma ideia na mente. E vivendo ali, ele não sabia nem quem ele era. Lembram disso? Então, vê aqui que confusão, que despertamento mínimo e que despertamento máximo, até no momento da morte, no período em que se desencarna. Então, esse despertar, contudo, é bem diverso, é muito diverso, conforme os indivíduos. Não é calmo, cheio de sensações deliciosas. Noutros, é repleto de terrores. Noutros, é repleto de ansiedades. Qual fora um horrível pesadelo. Né? Lembra da morte de Simeão, no livro Há 2000 anos? Ele é um dos primeiros cristãos a morrer de forma semelhante à morte de Jesus. E ele é amarrado à cruz, a Samaria, e aí o que acontece com ele? Ele não morreu por ser cristão, mas por ele ser cristão, ele defendeu algumas mulheres das tentativas de estupro que elas sofriam de romanos. Mas falando do cristianismo, para defender crime que era comum. Do tio da Ana para defender a Ana e a Lívia. Sim, exatamente. Então, como que ele morre? Mantendo a posição firme de não entregá-las, ele é chicoteado, amarrado na cruz como Jesus. E depois de tanto ser agredido, o agressor para e pergunta a ele, então agora fala, porque senão eu vou continuar. E ele diz, não, é preferível morrer com Jesus do que entregar, né, pessoas amadas aos crimes bárbaros que se pratica aqui. Ora, aí ele tem a espada transpassada no peito, no coração. Então morre e ouve os xingamentos do romano. Vai para o inferno. Mas assim que a espada transpassa o peito, ele começa a ouvir um hino. Ele começa a ver seres luminosos. E um deles toca no coração dele. E ele já não vê a terra. E ouve as palavras de Jesus. Jesus veio receber. E ele olha aquele ambiente, até os pássaros são luminosos. E falou, eu estou no Éden celestial. Né? Então, vê, é um despertar calmo,
cheio de sensações deliciosas. E olha que o Romano, apesar dele já ter morrido, dele estar sendo atendido a ponto de nem sentir dor física pelo plano espiritual, pela ação dos espíritos superiores sobre a alma dele, ele não está tendo as dores mais, e o Romano, ele já morreu, já separou corpo e alma, e o Romano continuando a castigar o corpo dele, a ponto do corpo virar uma pasta de suor e sangue. O corpo ficou disforme de tanto apanhar. Mas o que não se está vendo é no plano espiritual o grau de beleza que ele chegou, com muita calma, cheio de sensações deliciosas, observando a natureza espiritual, ouvindo hinos. E o Romano, Agora, de tanto bater no Simeão, afrouxou a cruz que caiu na cabeça dele. e a morte dele deve ter sido extremamente oposta, pavorosa. Pavorosa, observando centenas de espíritos de uma falange extremamente selvagem, né? Totalmente oposta. Ou do livro Nos Domínios da Mediunidade. Lembra aquela senhora? O que ela fez? O marido atraiu. Ela ficou enfurecida. O que ela fez? Ela deu veneno para o marido. Então, eu vou te matar. Você me traiu, eu vou te matar. Aí ele está demorando a morrer, o veneno está demorando a fazer o efeito em relação ao que ela esperava do efeito do veneno, né? Então, o que ela fez? Ela pegou uma marreta, um martelo lá, de grandes proporções, e acertou nele, para acelerar a morte, porque o veneno estava demorando demais a fazer efeito. E ainda colocou o corpo no trilho do trem, para disfarçar o crime, né? Ora, ela morreu. E depois de anos, ela despertou? Não, ela não despertou. Ela está sendo atendida numa colônia espiritual, mas lá a consciência dela é repleta de terror, é repleta de ansiedade. Ela está num pesadelo horrível, apesar de já ter morrido, sei lá quantos anos, 20 anos, 30 anos depois. Revivendo a cena dos crimes, o crime que praticou. Percebe a diferença? Completamente oposta, não só com relação ao prazo, mas com o que se vive. É isso aí. Ó. Jorge, eu acho que essas histórias todas, assim que a gente lê nos livros espíritas, né? Um bocado dela nós cometemos. Ah, sim. Principalmente as inferiores. Exatamente. Essas inferiores mesmo. Eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, eu fiz muita coisa errada em vidas anteriores. Porque, assim, eu tenho aquela sensação, João. Mas agora... Agora a gente olha para frente, é o nosso momento de libertação, né? Dia a dia Exatamente. é o nosso momento de superação, para que a gente viva, pelo menos no próximo desencarne, alguma coisa deliciosa, uma sensação calma, cheia, né? Então, pelo menos assim, o número 1, né? Chegar ali no número 1. Chegar perto do número 1 tá bom. Ou 3, né? A metade dele já tá bom. É isso aí, gente. Vamos ter que trabalhar arduamente para não cairmos nas nossas próprias tentações, de forma que não só o nosso destino seja bom, uma colônia de bem-aventurança, como também a passagem seja suave, né? E a gente possa ter plena lucidez no local em que estamos. Porque se bom é estar numa colônia espiritual, o bom é estar numa colônia espiritual consciente, pleno de raciocínio,
continuando o trabalho por nós mesmos e pelos outros, né? É óbvio que ser atendido numa colônia espiritual é melhor que não ser, mas ser atendido numa colônia espiritual num estado deplorável é bem pior do que ter uma plena consciência lá e estejamos nós a trabalhar, a servir pelo nosso progresso. Então, vamos lá. Vão me informando da hora, hein, gente? O último suspiro quase Falta nunca é 5 doloroso. minutos. 5? É, 5. Então vamos parar aí, vamos fazer a prece, né? vai parar? Vamos parar. Então, gente, quem faz a oração para a gente? Vou fazer, João. Ah, tá. Deus, Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade que nos acompanham nessa existência e em outras também, todos aqueles que estiveram aqui presentes neste momento, desse estudo reflexivo de André Luiz e de Kardec, que tantos ensinamentos nos traz, Pai, da nossa vida futura, da nossa vida ao teu lado, da nossa vida dentro da moral, aquela que vieste nos ensinar, e que naquele momento não refletimos, Pai. Agradecidos estamos a esses irmãos que estão sempre a nos intuir e a nos direcionar, levando-nos a caminhar contigo, Pai, te buscando sempre. E por isso te pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos proteja, pois temos gratidão imensa por podermos participar de todo esse conhecimento que nos foi revelado. Te pedimos, Pai, que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, João. Um beijo, menina. Então, gente, Obrigado. um abraço, fiquem com Deus. Amém. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.